que olha para o efeito da poluição do ar. Então, como eu falei para vocês, os três principais gases, né, ou medidas de poluição utilizadas são o material particulado, o NOx e o ozônio. E tem uma literatura importante aí olhando para os efeitos da poluição do ar sobre doenças respiratórias. Então, tem os trabalhos que encontram esse efeito aí sobre não só doenças respiratórias, mas sobre o declínio da função pulmonar e de aumento de ataques de asma. Esses trabalhos usam, em geral, uma medida de mortalidade para fazer essa medição. E tem alguns trabalhos também que olham para um modelo de múltiplos poluentes, né? Então, olhando não só para uma dessas medidas, o que, em geral, é um desafio dessa literatura, porque existe uma autocorrelação entre esses poluentes. Está muito difícil separar qual que é o efeito de cada um. Eu vou falar para vocês que, no caso da região metropolitana de São Paulo, a gente tem uma característica aí de emissões que faz com que a gente tenha uma correlação menor e que possibilite que a gente consiga estimar esse modelo de múltiplos poluentes e também dar uma pequena contribuição aqui para essa literatura. A segunda parte da literatura fala sobre o impacto aí dessa limitação da capacidade do sistema de saúde sobre resultados de saúde. Então, a gente tem basicamente dois pequenos grupos aqui de papers, um olhando para choques de oferta, então olhando para fechamento de alguns hospitais, fechamento de clínicas e os seus impactos aí sobre o sistema. Então, basicamente, essa literatura é toda para os Estados Unidos. E a gente tem também esse paper olhando para choques de demanda, olhando para os fluxos migratórios aí para o Reino Unido e como isso afetou o sistema público de saúde deles. É uma literatura que a gente vai conversar aqui também. Bom, então falando um pouquinho sobre como é que está o Brasil e como é que está São Paulo perto de outros países. Então, essa figura aqui, a gente tem duas medidas que são super importantes do sistema de saúde de um país em geral, que é o número de leitos por 1.000 habitantes, que está em cinza mais escuro, e o número de médicos por 1.000 habitantes, que está em cinza mais claro. Quando a gente olha para o número de médicos por 1.000 habitantes no Brasil, a gente está acima da recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é de um médico por 1.000 habitantes, né? E a gente está relativamente aí na média desses países. A gente pegou alguns países aqui em desenvolvimento e alguns países desenvolvidos para fazer essa comparação. Mas em termos de leitos por 1.000 habitantes, a gente está abaixo da recomendação, que é de 3 leitos por 1.000 habitantes, e a gente só está melhor que a Índia aqui nesses países selecionados, né? A gente está muito, muito aquém aí de vários outros países mais desenvolvidos, né? E a Índia, que está bastante agora nos noticiários por conta da pandemia ter piorado. Quando a gente olha dentro do Brasil, né? Então a gente pegou algumas regiões metropolitanas aqui do sul-sudeste, a gente percebe que São Paulo está bastante próximo à média nacional, um pouco abaixo. E aí a gente dividiu aqui esses leitos entre leitos de hospitais públicos, leitos de hospitais privados e leitos de hospitais filantrópicos. Os hospitais filantrópicos, eles são hospitais privados, mas que não têm, são non-profit, né? O que é interessante nesse gráfico é mostrar essa complementariedade que existe entre os leitos públicos e os leitos filantrópicos. Os hospitais filantrópicos, eles podem fazer uma reserva de 60% dos seus leitos para atender o público do SUS, e eles são reembolsados pelo SUS ou pela tabela do SUS, que a gente sabe que é bem aquém de tabela de mercado, né? Ou por algum tipo de negociação com o governo federal. Tá? Mas é importante que existe essa reserva e ela é bastante utilizada em cerca de 10% dos atendimentos de internações de crianças
que é o que a gente vai avaliar aqui. E, enquanto a gente vê que o número de leitos privados, né, ou a proporção de leitos privados, ela é relativamente constante aqui nessas cidades que a gente está olhando, né, a gente vê que existe essa complementariedade, por exemplo, em Porto Alegre, que tem muito menos leitos públicos e muito mais filantrópicos, e o contrário no Rio de Janeiro. Então, parece que tem algum tipo de complementariedade nesse serviço. E aqui a gente está olhando para o número de leitos também, por 1.000 habitantes, por município da região metropolitana de São Paulo. Então, à esquerda, a gente tem os leitos de hospitais públicos e à direita a gente tem os leitos totais. Né? Então, o que a gente vê é que tem uma concentração muito grande aí na capital e no entorno da capital, e tem essa região aqui do Alto Tietê, né, que é a região centro-leste da região metropolitana, que tem um melhor provimento. Mas só 3 desses municípios aqui que estão acima também da recomendação da Organização Mundial da Saúde. Obviamente, aqui você tem, né, toda a rede servindo muito mais municípios, né? A capital, por exemplo, é bastante procurada para atendimentos, mas só 3 dos municípios da região metropolitana que tem mais leito, que tem a quantidade de leitos que é a recomendada. Bom, olhando agora para a nossa medida de poluição, né, como é que a gente está em termos de poluição comparando com o mundo, a gente vê aqui que a região metropolitana de São Paulo, a gente tem muito mais, né, a medição de poluição é muito maior do que algumas grandes cidades dos Estados Unidos e da Europa. A gente tem um nível muito parecido aí com Cidade do México, um pouco menor do que Istambul, mas ainda assim muito abaixo de algumas cidades que estão num nível de desenvolvimento um pouco diferente, né, como as cidades chinesas e indianas. Mas eu vou comparar agora, vou mostrar para vocês como é que a gente está dentro da região metropolitana. Então, aqui a gente tem cada um dos monitores da CETESB, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre os dados. Bruce, como é que vai funcionar? Eu vi que tem alguma coisa no chat, mas você me avisa se tiver alguma pergunta, ou o pessoal vai abrir o microfone? Geralmente, o pessoal pergunta no chat, e aí eu interrompo você na hora apropriada e faço a pergunta, ou então o pessoal aperta o botãozinho aqui do Zoom de levantar a mão e eu libero o áudio. Beleza. Diretamente. Tá bom. Bom, então a gente tem aqui cada um dos monitores da região metropolitana de São Paulo. Em cinza escuro, a gente tem a média da concentração de material particulado nessas estações no nosso período de tempo, entre 2015 e 2017. Né? E em cinza claro, a gente tem a máxima do dia observada nesses monitores. As linhas em vermelho são as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Então, o que a gente observa aqui, né, a linha sólida é a recomendação para a média de medição, né, de material particular. Então, a gente percebe que a nossa média em todos os monitores, né, está acima do recomendado. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a média da nossa amostra é em torno de 30. Tá? Então, a gente está aí 10 microgramas por metro cúbico, que é a medida do material particulado, acima da média recomendada. Com relação ao máximo, a gente também está sempre acima, e aqui esses números, eles contam quantos dias, nesses 3 anos de dados que a gente tem, que a medição estava acima da máxima recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Tá? Então, a gente tem aí um pouco mais de 1/3 dos nossos dias de observação aqui da nossa amostra com medição acima do máximo recomendado. Tá? E nessas 27 estações, que são as 27 estações que a gente vai acompanhar no estudo. Bom, então, falando um pouquinho mais sobre os dados, né? Como eu falei, a gente vai explorar essa exposição de curto prazo, então a gente usa dados diários administrativos das internações hospitalares, que vem do Sistema de Internações Hospitalares do SUS, e os nossos dados, eles se referem a todas as internações
em hospitais públicos ou reembolsadas pelo SUS, ou seja, ou as internações nesses hospitais filantrópicos que foram reembolsadas pelo SUS. Como eu falei, um pouquinho mais de 10% das internações para as crianças que a gente está avaliando aqui. E a gente usa esses dados de janeiro de 2015 até dezembro de 2017. A gente vai focar aqui a nossa amostra nas crianças de 1 a 5 anos, na região metropolitana de São Paulo. Então, a gente exclui aqui crianças abaixo de 1 ano, por elas estarem menos expostas a essa poluição externa. E a gente exclui também adultos aqui da nossa amostra, porque a gente não observa a exposição deles à poluição, né? Como a gente só observa o local de residência, porque as internações a gente observa por local de residência, por CEP dos indivíduos, a gente não consegue esse histórico de exposição, então a gente focou a nossa amostra nas crianças. Tem uma outra questão importante também, que as crianças elas têm uma fragilidade maior do sistema imunológico, então elas estão mais suscetíveis aí aos efeitos, né, de um aumento da poluição sobre o sistema respiratório delas. E também na verdade, a gente está olhando aqui para efeitos de curto prazo, mas a gente sabe que efeitos na saúde das crianças têm efeitos aí de médio e longo prazo importantes. A gente vai olhar para todas as doenças respiratórias, né? As mais importantes aqui são pneumonia, bronquite, rinite alérgica e asma, tá? A gente também vai olhar para a influenza. E agora, essa já é uma primeira diferença dessa versão do paper para a versão do working paper que vocês tiveram acesso também, que é a nossa medida de ocupação hospitalar. Então, o que a gente fez agora? A gente usou os dados de todas as internações hospitalares das crianças de 2010 a 2014, né, 5 anos antes da nossa amostra, e a gente construiu com esses dados uma medida, né, de quais hospitais servem a quais distritos da região metropolitana de São Paulo. Tá? Então, a gente construiu esse share de quanto que o hospital serve cada um dos distritos, com base nesses dados mais históricos, e a partir dessa rede de hospitais que serve cada um dos distritos, a gente constrói a nossa medida de ocupação, usando também todas as internações aí do final de 2014 até 2017. Né? A gente usa o final de 2014 porque tem algumas internações que são mais longas e que vão afetar, então a gente só está olhando para essa taxa de ocupação de 2015 a 2017, né? Então a gente usa essa informação das internações e dos leitos disponíveis em cada um desses hospitais infantis para construir essa medida de ocupação dos hospitais que a gente vai usar. Com relação aos dados ambientais, né, a gente coleta da CETESB. A CETESB ela tem monitores espalhados por todo o estado de São Paulo. E o material particulado 10, que é a nossa medida de poluição, é o poluente mais regularmente coletado pela CETESB, até pela importância que ele tem nos acompanhamentos da CETESB. Então, dos 30 monitores que a gente tem no entorno da região metropolitana de São Paulo, 27 deles medem regularmente o material particulado. A gente também coleta dessa mesma fonte de dados as variáveis de velocidade e direção do vento, a nossa variável de ozônio e de radiação solar. Então, como eu falei para vocês, o ozônio ele é formado, né, por uma função Leontief de compostos voláteis e de NOx. E ele precisa de radiação solar para se formar e ele se dissipa à noite, né, sem radiação solar. Então, a gente usa a medida de radiação solar também como instrumento do ozônio. Eu vou retomar esse ponto daqui a pouquinho. E a gente usa também alguns controles meteorológicos disponíveis na CETESB, que são umidade relativa do ar e temperatura, e todas essas variáveis são coletadas por hora
e a gente transforma em uma média diária para esses monitores. Então, a gente vai fazer esse pareamento entre o local de residência dos indivíduos com os 2 monitores mais próximos da residência dos indivíduos, fazendo uma média aí pelo inverso da distância entre esses monitores. A gente vai trabalhar no nível de distritos da região metropolitana de São Paulo, e são 164 distritos no total. Acho que tem uma pergunta, né? O Vinícius Peçanha levantou a mão, depois ele desceu a mão. Vou liberar aqui o áudio dele. Oi, Paulo. Eu queria saber se você tinha mencionado rapidamente que você tinha o CEP das pessoas. Você está usando o CEP para alguma coisa ou está só considerando o distrito ou a cidade que a pessoa mora para calcular essa distância para o monitor? Por enquanto, Vinícius, a gente está usando o distrito, mas a nossa ideia é chegar, não na verdade no CEP, mas no setor censitário, que o setor censitário ele é uma medida um pouco mais agregada que o CEP, 3 vezes mais ou menos mais agregada que o CEP. Esse foi um comentário de um parecerista que a gente teve, de usar mais granularidade dos dados. Então, assim, por enquanto a gente está... Eu vou apresentar esses resultados por distrito, porque a gente já apresenta algumas evoluções da base anterior, mas a gente está trabalhando em deixar os dados por setor censitário, tá? Que, se eu não me engano, é mais ou menos 3 CEPs para cada setor censitário na região metropolitana de São Paulo. Tá? Mas os dados do DataSUS, eles são disponíveis por CEP, né? De residência das pessoas. Paulo, eu tenho uma pergunta agora, 2 na verdade. A primeira eu queria entender melhor como é que é construída essa base de dados. Você pega por hospital, você tem o share de pessoas atendidas em cada distrito. Então, o hospital X atendeu X% de pessoas de tal lugar, X% de tal lugar, X% de tal lugar. Você pega agregado, certo? E a exposição, o tratamento, ele ocorre no nível do distrito. Você vê o quanto de poluente foi dado naquele distrito. É isso? Isso, a medida de hospital é isso mesmo. A gente constrói qual que é a rede que atua naquele distrito, né? Perfeito. Um share mesmo, com base nos dados históricos aí de todas as internações de crianças. A outra pergunta tem a ver com os dados de poluição. Antes a gente estava usando... Pode falar. Não, pode falar, termina aí. Não, é que antes a gente estava usando a medida de leitos hospitalares ali de cada distrito. Então, esse foi um comentário que a gente teve do parecerista. Então, a gente está medindo dessa forma para tentar não trazer tanta endogeneidade ali da capacidade hospitalar para essa medida. Perfeito. E a outra pergunta tem a ver com a medida de poluição. Acho que é o próximo slide. Assim que você começou a apresentar, eu fiquei pensando que você está usando o wind speed como instrumento, né? Mas determinante de velocidade do vento tem a ver com diferença de pressão, que tem a ver com precipitação, que tem a ver com temperatura. E, assim, essas coisas todas determinam um monte de coisa que pode estar misturando aí. Por exemplo, o número de carros circulando naquele distrito, se está tendo temporal, pode ter menos gente circulando, algo do tipo. Você tem como separar essas coisas? É trivial separar essas coisas? O que a gente... eu vou mostrar, acho que daqui a uns 2 ou 3 slides, a nossa especificação, mas é muito importante dessa literatura, né, a gente controlar por essas variáveis meteorológicas e funções polinomiais dela, que é isso que a gente faz, porque, no fundo, né, o que a gente está pegando é a variação do vento, controlando pelas medidas meteorológicas e por diversos efeitos fixos. Então, a gente está pegando essa variação, né? Mas, de fato, você tem razão. Tanto o transporte da poluição pelo vento também depende das condições meteorológicas, depende da direção do vento, né, das chuvas, da velocidade. Então, a gente tenta... que essa que é a grande contribuição do paper da Tatiana Derogina, né, de 2019, para essa literatura, né? Então, o uso dessas variáveis meteorológicas e o uso dos efeitos fixos, a gente está olhando só para a variação do vento, sem considerar essas variações meteorológicas. Mas você tem razão, esse é um ponto super importante, né, da estratégia de identificação. Beleza?
Bom, aqui então a gente tem o mapa dos distritos, dos 164 distritos que a gente está avaliando, e em vermelho os 27 monitores que a gente está usando para as nossas medições, que são esses monitores que a gente tem, né, um grande número de observações das nossas variáveis importantes da região metropolitana, então tem, né, uma maior concentração aqui dos monitores na capital, né, e nos municípios do entorno. E aqui a nossa medida da velocidade do vento, a distribuição da velocidade do vento pelos monitores, por esses 27 monitores, né? Então, a gente tem bastante variação aí ao longo da nossa amostra nessa medida. E só para vocês terem uma ideia, né, a gente mede a velocidade do vento por metros por segundo, e uma medida de velocidade de vento que é confortável, por exemplo, para uma caminhada, é até 5 metros por segundo, né? Então, a gente tem uma variação grande, mas não de ventos. Obviamente, aqui a gente está olhando para o box plot dessas medidas, né? Mas não em desconforto que possa gerar algum tipo de avoidance behavior, por exemplo, para as pessoas da nossa amostra. Bom, antes de eu entrar na nossa especificação, falar um pouquinho, né, da importância e por que a gente vai ter que usar uma variável instrumental e por que a gente usa a velocidade do vento. Então, em primeiro lugar, né, quais são os problemas de endogeneidade que a gente tem? Primeiro, os poluentes, eles não são aleatoriamente distribuídos pelos indivíduos. A gente pode ter aqui tanto uma correlação com a atividade econômica importante, né? A gente pode também ter determinantes locais aqui de saúde que diferem entre locais que são mais ou menos poluídos, e também as pessoas podem decidir aqui morar em lugares mais ou menos poluídos, né? Que é uma parte, né, do que a gente chama de avoidance behavior também. O avoidance behavior é quando a gente também evita fazer uma atividade externa, quando a gente sabe que está muito poluído, por exemplo, mas as evidências de avoidance behavior na literatura são bastante fracas, né, de que aparentemente os indivíduos eles não têm tanto conhecimento assim sobre a poluição daquele dia, ou não reagem tanto àquela informação. A gente pode ter também algum tipo de investimento, né, o defensive investment, que a gente chama, investimento defensivo, aí usar uma máscara também num dia mais poluído. Tem alguma evidência em países asiáticos para esse problema. E a gente pode ter aqui também a atividade econômica correlacionada com a poluição do ar. Um outro problema bastante comum nessa literatura é o erro de medida, né? O erro de medida que a gente tem ao atribuir aquela exposição à poluição para aquelas pessoas, tá? Então, essa também é uma preocupação importante que a gente tem. E falando um pouquinho da nossa hipótese de identificação, então, por que a gente vai usar a velocidade do vento, né? Então, a gente sabe que a velocidade do vento influencia na distribuição e no transporte de poluentes e na sua dispersão vertical, e não tem nenhuma literatura aí médica biológica que menciona a velocidade do vento afetando a saúde humana, tá? Então a gente vai se amparar nessa literatura para dizer que a velocidade do vento aí ela respeita as restrições de exclusão importante para propor um procedimento de 2 estágios. Então, aqui, falando um pouquinho, né, da pergunta do Bruce, o que é importante a gente incluir aqui na nossa especificação, né? Então, a gente vai usar uma metodologia de 2 estágios. Nosso primeiro estágio, a gente vai relacionar a nossa medida de poluição com a velocidade do vento contemporânea e no dia anterior. Tá? Eu vou mostrar depois para vocês alguns testes com mais defasagens, mas o que a gente vê é que realmente o que importa é o vento do dia e o vento do dia anterior. A gente tem aqui um vetor de controles que são basicamente as variáveis meteorológicas e as suas interações.
né? E alguns efeito fixo de distrito, efeito fixo de ano, mês e dia da semana. A gente usa a mesma especificação de controles para o segundo estágio, mas agora relacionando a nossa medida de hospitalização, uma taxa de hospitalização das crianças de 1 a 5 anos com a nossa medida de poluição. Então, aqui, o que os nossos efeitos fixos... Então, o que a gente está... a nossa hipótese de identificação, né, voltando a falar dela, é que depois de controlar por todos esses efeitos fixos e as variáveis meteorológicas, as mudanças na velocidade do vento, elas não são relacionadas com as interações, exceto pela sua influência sobre a população. Então, já lidando, né, com todas, controlando aí por todas essas variáveis. E tem as variáveis meteorológicas, como a gente falou, que são importantes também para o transporte desses poluentes. Os nossos efeitos fixos de distrito aqui, eles vão ter uma contribuição importante para controlar não só diferenças geográficas ou qualquer estrutura espacial que possa afetar ventos e poluição também, né, além de características socioeconômicas. E os nossos efeitos fixos aqui de tempo, eles vão controlar não só por sazonalidade e mudanças políticas, mas também por algumas coisas que a gente observa no período da nossa análise, né? Então, teve uma epidemia, por exemplo, de influenza em 2016, e a gente também tem a vacinação contra a influenza no Brasil, e isso também vai ser importante para quando a gente for olhar para os nossos resultados, tá? Todas as regressões, elas vão ser ponderadas aí pela população de crianças, e a gente usa também erros padrão clusterizados por distrito e por dia. Então, aqui tem só uma figurinha para ilustrar, né? São 3 dias de observação dos dados de poluentes na região metropolitana de São Paulo. O primeiro dia é uma segunda-feira, a gente tem uma segunda, uma terça e uma quarta-feira. Em vermelho aqui, a gente tem uma variação positiva na nossa medida de poluição, quanto mais forte, maior essa variação. E em azul a gente tem uma variação negativa. E esses maisinhos indicam que o vento está aumentando nessas regiões. Então, o que a gente observa aqui é que nessa segunda-feira você tem, né, um aumento em geral das emissões, porque como o material particulado depende muito para se formar, né, depende muito das emissões de veículos, a gente tem uma maior emissões numa segunda-feira, o vento ainda está um pouco concentrado aqui, e depois a gente tem 2 dias de ventos muito fortes. E o que a gente percebe é que depois de 2 dias de ventos muito fortes na cidade, a redução aí da poluição medida é bastante importante. Tem mais uma pergunta aqui do Vinícius. É a pergunta aqui do Vinícius. Vou liberar ele. Oi, Paulo, tenho 2 perguntas bem rápidas. A primeira, vocês estão olhando para o nível do dia, então é tudo um efeito, tem um choque não de temperatura, tem um choque de poluição e você está vendo a expressão no dia. A minha pergunta, assim, a literatura médica é mais ou menos isso, ou tem algum efeito cumulativo dessa temperatura, se vocês olharem uma média da semana, por exemplo? E a outra, legal, na especificação, vocês estão também colocando o efeito fixo do dia, tipo calendar day, não só o day da semana. Vocês têm essa especificação do efeito fixo de tempo também? A gente colocou o calendar day, colocou dia, mês e ano, os resultados foram muito parecidos, a gente acabou preferindo continuar com o dia da semana, mês e ano. Com relação aos efeitos acumulados, você tem razão, eu vou mostrar um resultado daqui a pouquinho para você sobre isso, do efeito acumulado também, tá? Porque você pode ter tanto os sintomas demorando a aparecer, né? Então, você tem um certo displacement, você pode ter os pais demorando a buscar um atendimento médico e o próprio atendimento médico demorando para se concretizar numa internação. Tá? Então, eu vou mostrar que tem uma defasagem. A literatura também encontra isso, então o paper da Tatiana e coautores, eles usam uma defasagem de 3 dias, tá? Então, eles olham sempre o acumulado de 3 dias à frente.
mas os nossos resultados foram muito mais de curto prazo do que eles encontram. Eles encontram que até 14 dias você tem efeito sobre mortalidade, mas o efeito deles é sobre mortalidade e o nosso sobre internação. Então faz bastante mais sentido de que seja mais curto mesmo, né? Porque a gente está falando da data de admissão daquela internação. Tá? Mas eu vou mostrar um resultado para vocês. Bom, então o que a gente vê nessa ilustração aqui é o que a gente observa também no nosso primeiro estágio. Então, no primeiro estágio, a gente acha uma forte correlação aí negativa entre a nossa medida de poluição e a velocidade do vento no mesmo dia e um pouco menor, de menor magnitude no dia anterior, tá? Então, a gente tem uma estatística F aqui bastante alta. Então, realmente, parece que quanto mais forte o vento, mais o material particulado é levado e mais limpo fica o ar na cidade. Quando a gente olha para mais lags, né, a gente percebe que realmente os mais importantes são esses dois, né, o contemporâneo e o do dia anterior. E a gente também faz um teste de falsificação olhando para o vento no dia seguinte, né, em 2 dias seguintes, e a gente vê que realmente quando a gente controla pelo vento contemporâneo do dia anterior, o vento futuro não tem nenhum efeito. Então, a nossa especificação preferida acaba sendo, né, um modelo sobre-identificado aí com esses dois instrumentos. E aqui os nossos resultados do segundo estágio, comparando com o modelo aqui só de efeitos fixos, sem a variável instrumental. Tá? E aqui também a gente encontra um resultado muito parecido com a literatura, então a gente está olhando para todas as doenças respiratórias. E para a pneumonia, que é a mais importante em termos de prevalência, asma e influenza. E o que a gente observa é que nossos resultados do segundo estágio são bastante importantes e positivos. Então, a gente tem um aumento das internações aqui das doenças respiratórias, exceto influenza. E aqui, né, uma das explicações é também que a gente tem essa vacinação para a influenza. E esse tamanho desse viés negativo que a gente encontra, ele pode ser explicado aí tanto pelo erro de medida, que a gente sabe que existe, né, nesses modelos, quanto as variáveis omitidas ou outras mudanças na atividade econômica que podem estar relacionadas com hospitalização e poluição, tá? Mas é muito parecido com o que a literatura encontra, que é uma diferença muito grande entre a estimativa de OLS e 2 estágios, quase 10 vezes maior, né? 8 a 10 vezes maior, também foi um resultado que eles encontraram no paper da AER de 2019. A nossa medida de material particulado aqui, ela está em 10 microgramas por metro cúbico. Então, eu coloquei aqui também o que seria um aumento de um desvio padrão na poluição. Então, a gente teria um aumento de 6,8% nas internações por todas as doenças respiratórias, 9,3% nas internações por pneumonia e 15,4% nas internações de asma. Né? As internações de asma, que tem uma literatura bastante grande, mostram em torno de 20% em países desenvolvidos. Tá? Então, nossa medida está para um aumento de um desvio padrão. Está bem aderente. Mas a maior parte da literatura olha para a mortalidade infantil, né? Que a gente está olhando também para internações. E aqui, relacionado à pergunta do Vinícius, né, a gente olha para esse displacement, né, das internações. Então, a gente olha não só para o efeito de PM contemporâneo, mas em algumas defasagens, a gente vê que a partir do 6º dia, esse efeito se dissipa, mas o efeito acumulado é bastante maior do que o efeito contemporâneo que a gente está medindo, né? Então, realmente, parece que a gente tem uma mistura aí dos sintomas demorando a aparecer, os pais demorando a levar as crianças para o hospital ou o hospital demorando para internar. Então, a gente, olhando para os resultados contemporâneos, a gente subestima um pouco os resultados totais, né, de um efeito de um choque de poluição. Outra análise que a gente faz é olhar um pouquinho para a não linearidade desse efeito. Então, olhando só para os dias em que a gente tem
que a gente observa medições de material particulado acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a gente percebe que os efeitos são muito maiores aí, né? Cerca de mais de 50% das internações diárias. E como eu falei para vocês lá no início, a gente tem um pouco mais de 1/3 dos dias com esse tipo de observação na nossa amostra. Outras análises que a gente faz é olhando usando também a direção do vento como instrumento, que é o que a literatura mais utiliza. E o que a gente vê é que nossos resultados são super robustos a incluir também a direção do vento. E quando a gente olha para o primeiro estágio, a gente vê que o primeiro estágio da velocidade do vento é bem mais relevante aqui do que as variáveis de direção do vento que são mais utilizadas nessa literatura. E como eu falei para vocês também, a gente faz o modelo com múltiplos poluentes, olhando também para o ozônio e instrumentalizando o ozônio com radiação solar. E o que a gente encontra também é que os nossos resultados aqui, eles são, os nossos resultados de poluição, eles vêm mesmo de material particulado. E aí tem uma questão interessante, né, que, como eu falei para vocês, para a formação do material particulado, basicamente na região metropolitana de São Paulo, são as emissões veiculares, e o ozônio, né, para a emissão de NOx e de compostos voláteis para a formação de ozônio, é mais atividade industrial que está mais concentrada ali no entorno da capital, na região metropolitana. Então, a gente tem uma correlação bem baixa desses poluentes na nossa amostra, acho que é em torno de 15%, 16%. E o que a gente percebe é que o mais relevante aqui para a saúde das crianças da região metropolitana de São Paulo realmente é o material particulado. E aí a gente investiga agora um pouco mais sobre como o sistema está absorvendo esse excesso de demanda, né? Quebrando a nossa análise por leitos públicos e leitos privados, a gente percebe que quem está absorvendo esse excesso de demanda, né, é o sistema público. Então, os nossos resultados são basicamente puxados pelas internações do sistema público de saúde. E a gente olha também para os efeitos sobre outras doenças, né? Então, num primeiro momento, a nossa ideia era olhar para essas doenças como placebo, mas o que a gente percebeu é que existia algum efeito importante se a gente separasse essas doenças por tipo de procedimento. Então, a gente separou aqui os procedimentos eletivos e os procedimentos urgentes, e dois representantes importantes aqui em termos de internação das doenças, dos procedimentos eletivos, são a epilepsia e a fimose. E epilepsia, que são basicamente procedimentos de videoencefalograma para as crianças, e os procedimentos de fimose e todas as doenças eletivas, né? Esses resultados, eles eram um pouco mais fortes na versão anterior, mas ainda assim a gente observa a mesma direção de resultados que a gente tinha no working paper usando uma amostra mais restrita, né? Então, a gente encontra aqui um efeito negativo sobre o sistema público das internações por epilepsia e negativo para a fimose, mas não significante, e algum tipo de transferência aqui para o setor privado, para os procedimentos de fimose. A gente não encontra nenhum resultado sobre procedimentos urgentes, como retirada de apêndice e fraturas aí das crianças. E olhando esses mesmos resultados, então, com aquela nossa variável de ocupação, então aqui o que a gente montou aquela nossa variável de ocupação, com base na rede hospitalar que atende cada um daqueles distritos, e a gente está considerando aqui uma alta ocupação acima do terceiro quartil da amostra. O terceiro quartil da amostra aqui é uma ocupação de 87%, que é bastante próxima ao recomendado, que é até 85%. Se a gente usa 85% ou usa 87%, que é o terceiro quartil, os resultados
mudam muito pouco. E o que a gente observa aqui é que essa redução de procedimentos, né, seja pelo cancelamento ou pela reprogramação desses procedimentos, ela é muito mais importante para os distritos em que você está com uma taxa alta de ocupação, e aqui a gente está usando a taxa de ocupação de 7 dias antes. Por que a gente está usando 7 dias antes? Para não ser influenciado ali pelas internações daquele dia, e também porque existe uma sazonalidade muito grande na taxa de ocupação por dia da semana. Tá? A gente usou também 14 dias e uma média, e os resultados são muito parecidos. Então, a gente tem algumas evidências aqui de que essa redução de procedimentos ela é muito mais importante nos locais que estão que são servidos, né, por hospitais que estão mais ocupados. E tem um resultado interessante aqui também, que a gente encontra para apendicite, né, que parece também ter uma transferência aqui de locais com alta ocupação para locais de baixa ocupação, mas obviamente aqui esse efeito não foi significante. E a gente também tem um resultado olhando para partos, né? Pensando que esses leitos, eles competem também com leitos pediátricos aí para crianças pequenas. E o que a gente encontra é que o número de cesáreas é negativamente impactado, também pela nossa medida de poluição, e partos naturais não, né? Partos normais não. Mas a duração da hospitalização de partos naturais diminui um pouquinho, tá? Então, a gente também tem essa evidência aqui de outros efeitos indiretos, né, desse choque de poluição nesses procedimentos. Bom, então, para resumir um pouco dos nossos resultados, né, entender esse efeito da poluição sobre saúde também é relevante do ponto de vista de política ambiental, mas a gente tem um problema empírico aqui importante, que é para lidar com essa endogeneidade, com o erro de medida que a gente tem da exposição de curto prazo das pessoas à poluição. Então, para lidar com esse problema, a gente usa as variações diárias aí de exposição da poluição, que são dadas por mudanças na velocidade do vento. E o que a gente encontra é que a poluição ela leva a uma maior hospitalização de crianças por doenças respiratórias, principalmente em hospitais públicos, e esses efeitos, eles se manifestam aí em alguns dias, como eu mostrei para vocês, e olhando para esses efeitos só contemporâneos, a gente tem que um desvio padrão a mais, né, de aumento na medida de poluição, aumenta cerca de 6 admissões diárias na região metropolitana de São Paulo, para as crianças de 1 a 5 anos, o que representaria, num ano, um aumento de 12% de todas as despesas com hospitalização de doenças respiratórias na região metropolitana de São Paulo. Outro resultado importante que a gente vê é que, para lidar com todo esse excesso de demanda, o sistema público da região metropolitana faz alguns ajustes, né? Então, alguns procedimentos eletivos são postergados, né, e alguns pacientes são transferidos. E, muito embora, né, então, assim, o sistema ele consegue absorver, mas ele tem esses efeitos indiretos importantes, mas a gente vê que a infraestrutura de saúde, não no Brasil, mas na região metropolitana de São Paulo, e um pouco do Brasil é ainda melhor do que em outros países em desenvolvimento, então existe uma agenda aqui importante, porque toda essa literatura é basicamente Estados Unidos e alguma coisa de Europa. Então, você tem uma escolha aqui em termos de política pública de manter um sistema de saúde mais pronto para absorver esse aumento de demanda ou colocar políticas ambientais mais restritas em termos de qualidade do ar. A gente tem políticas muito contraditórias do ponto de vista ambiental, como, né, nos últimos anos, redução de IPI, subsídio à gasolina e diesel, que tem efeitos importantes sobre a qualidade do ar. E o que a gente vê como contribuição do nosso trabalho, né, além de ter esse olhar para um país em desenvolvimento, que tem uma capacidade limitada, né, que tem uma capacidade aquém do que seria necessário,
A gente vê também essa contribuição olhando para os efeitos indiretos, aparentemente não relacionados com a poluição. Então, o que inicialmente seria um teste de placebo, olhar para outras doenças, pode ser inadequado quando a gente está olhando, quando a gente tem um contexto de capacidade hospitalar limitada, que é o caso que a gente tem em países mais pobres, países em desenvolvimento. Como próximos passos, a gente também queria investigar se tem algum tipo de efeito indireto sobre a qualidade desses serviços. Então, será que os médicos acabam pedindo menos procedimentos por conta do hospital estar mais lotado, ou você tem mais erros médicos, né, decorrentes de uma menor atenção aos pacientes? Então, algumas dessas análises a gente consegue fazer ligando a internação aos procedimentos que foram feitos naquela internação. Então, essa é mais um ponto de análise que a gente quer fazer aqui nesse trabalho, além de tentar trabalhar com os dados aí no nível de setor censitário, como eu mencionei na pergunta do Vinícius. Acho que é isso, gente. Fico disponível aí para perguntas e comentários. Obrigado, Paula. Vou deixar agora para o pessoal poder fazer pergunta no chat ou levantar a mão para ele conversar um pouco a mais. Podem ficar à vontade. Eu tenho uma pergunta. Essa é uma pergunta super idiota, porque, enfim, a Tatiana Derugina resolveu isso, publicou no IA, então acho que é autorrespondida. Você está assumindo que a velocidade do vento está afetando o volume de partícula e está afetando as oscilações só pelo volume de partícula. Você está assumindo que não tem nenhuma relação entre a velocidade do vento sobre temperatura ou sobre outras coisas, né? Sim. Isso só afeta por um canal. Só afeta por esse canal, pela redistribuição local da poluição, né? O que a Tatiana e os coautores, eles encontram, como eles usam a direção do vento, eles usam esses quadrantes que eu apresentei aqui para vocês, né? Exatamente os 3 quadrantes da direção do vento. Eles encontram que para a direção do vento é mais importante esse transporte dos poluentes de outras regiões para aquela região, né? Então eles mostram que olha o exemplo, por exemplo, da Califórnia e de um outro estado, e mostram que como os ventos eles vêm de direção diferentes, a direção do vento é a mais importante para o contexto local, e eles usam dados municipais, eles usam, se eu não me engano, eles usam a nível de county. Como a gente tem um nível muito mais desagregado aqui, que a gente está olhando para os distritos, o que a gente vê com a velocidade do vento é que a velocidade do vento, ao invés de estar trazendo tantos poluentes externos, ela está jogando esses poluentes para fora da cidade, né? Que é um resultado um pouco diferente do que eles encontram, mas como eles fazem para Estados Unidos inteiro, né? Eu acho que faz mais sentido mesmo que a direção do vento esteja transportando, porque o vento ele pode transportar até 100 quilômetros o poluente de alguma região, né? Como a gente está falando da região metropolitana de São Paulo, que é o principal polo de geração de poluentes, eu acho que os nossos resultados eles, de primeiro estágio fazem sentido por isso, né? Porque realmente é onde está a maior emissão ali de todo o entorno, e o vento está limpando o ar mesmo. É o que a gente encontra, que ele está limpando o ar da cidade de São Paulo. Quando venta mais, ele joga esses poluentes, talvez para outras regiões. Se a gente fosse analisar o resto do estado, talvez fosse mais relevante a direção do vento que vem, por exemplo, da poluição da região metropolitana. Faz sentido? Faz sentido. Alguma pergunta a mais? Tem. Vinícius, perguntar. Vocês chegaram a fazer alguma heterogeneidade por dia da semana? Como o efeito é bem local, assim, eu imagino que talvez final de semana, pelo menos para pegar aqueles mecanismos que você tinha mencionado, né? Se há uma coisa de os pais demoram a levar ou os médicos demoram a internar.
sei lá, eu teria uma praia que final de semana, talvez, se tiver um choque de poluição, Sim. tenha... Um bom ponto, Vinícius, a gente não fez. Realmente, a gente fez tanta coisa, mas realmente não fizemos por dia da semana, mas eu vou anotar aqui. Porque né, nessa, por exemplo, demora, você tem razão, né? Na demora dos pais levarem as crianças para o hospital, em geral, eles acabam levando mais de final de semana, né? Então a gente pode ter um efeito diferente. A gente não fez, mas eu vou colocar aqui na listinha. E a outra coisa teve uma das especificações de não linearidade que você colocou, que você coloca um bin acima de 50. Eu imagino que tem aquelas especificações, pelo menos mais literatura de temperatura, que eles vão colocando por bins. Uhum. Eu sei que nesse caso aqui você está usando, tem um instrumento e aí no caso vai ter uma variável. Se fizesse por bin, teria um IV não linear, mas se você for abrindo esse bin, diminuindo e aumentando, você consegue plotar um gráfico meio que mostrando que o efeito vai aumentando quanto mais restrito esse choque vai sendo. Ao invés de colocar tudo numa equação só, vai fazendo, sei lá, rodar uma regressão para cada bin específico, né? Mexer nesse threshold. Aí talvez Sim. se ficar um gráfico subindo, pode ficar também bem legal, assim, de... Sim, eu acho que até a gente chegou a fazer alguma coisa parecida, Vinícius, e aí a nossa preocupação era como que a gente usava a velocidade do vento, né? Porque aí a gente separa os bins da poluição e a gente teria que usar algum bin da velocidade do vento também, acima ou abaixo, mas a gente chegou a fazer algo nesse sentido. Agora eu não me lembro por que a gente desistiu. Mas você tem razão, a gente chegou a fazer a cada 10 microgramas e eu não sei se o instrumento não ficou tão forte para alguns desses bins, mas a gente chegou a fazer isso sim, é uma ideia legal. Inclusive, uma versão desse paper, ela vai ser publicada agora no Papers e Proceedings da American Economic Association, né? Esse foi até um teste que a gente queria fazer para essa publicação. Mas eu acho que o instrumento ficou mais fraco por conta desses motivos que você colocou, mas realmente é algo interessante, sim, olhar para essa não linearidade, até porque é também um diferencial para olhar para Brasil e para países que poluem mais do que países desenvolvidos. E quando a gente olha a média de PM do paper da Tatiana é metade da média da região metropolitana de São Paulo, por exemplo. Então, olhar um pouco para essa não linearidade também é uma contribuição legal. E aí uma última pergunta mais não metodológica dos dados. Esses dados são bem reportados aqui para São Paulo? Os dados meteorológicos das estações? Tem muito missing? Vocês tiveram que lidar com isso de alguma forma? Tinha alguns missings, porque como eles são horários, né? A gente já usou as estações em que tinha, sei lá, mais de 70% de reporte, né? Então a gente já dispensou algumas estações que tinham pouco reporte, mas tinham missing sim. Às vezes quebra um equipamento, ou o equipamento está em algum tipo de manutenção. Então a gente fez uma interpolação para preencher esses missings e calcular a média diária. Isso para basicamente todas as medidas, tá? Mas a gente até comparou os dados da CETESB com os dados, o INPE tem dados de emissões também, mas eram muito diferentes. E a gente acabou confiando mais nas medições da CETESB para fazer essa medição. Mas hoje em dia você tem medição de poluição usando dados de satélite. Eu até estou trabalhando num paper mais para a América Latina com esses dados de satélite, mas os dados da CETESB eles foram muito mais granulares ali, mais importantes para a gente fazer essa análise, que é mais fina, né, em termos regionais. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Comentário?
Perfeito. Paula, se você quiser botar no slide do seu e-mail aí no final, para o pessoal que quiser alguma pergunta a mais, poder notar, entrar em contato. Queria Legal. agradecer. Muito obrigado. É sempre bom ver pessoas da USP de novo, pós-defesa de tese, pós-pandemia. Muito obrigado pela participação. O paper está excelente, gostei bastante. Vou ler, que eu tenho várias dúvidas ainda e pretendo usar esse dado da CETESB em breve para outras coisas. Pessoal, muito obrigado pela participação. Boa semana. Valeu. Obrigada, Paulo, gente. muito obrigado. Obrigada a vocês, foi um prazer. Um abraço a todos. Abraço. Sempre fica um pouco aberto aqui ainda, para o pessoal que tem uma pergunta a mais. Não, sempre bom, né? Sempre tem, Ficar sempre por tem último. a tela de crédito do filme. Tem que ser